Ô, Samuel, desculpa, você está sem áudio. Opa, agora tá ok? Pronto. Boa tarde a todos. A gente deu início aqui à gravação, né, do evento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Né? Satisfação ter vocês com a gente hoje, agora nessa tarde, né, para tratar de um assunto aí muito interessante, muito importante. Né? A gente tem aqui uma super palestrante para vocês hoje, né? Mas primeiro eu queria falar dos organizadores, né? A Semana da Propriedade Intelectual, ela é uma organização do Programa de Mestrado Profissional Profinit UFP, né? Ponto Focal UFP, e com o apoio do Sebrae Piauí. Então, esse evento, ele é uma entrega da disciplina Oficina Profissional desse mestrado, e está sendo coordenado pelos alunos Samuel Moraes de Melo e Leonardo Ramon Rego Daltro Lopes. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos a palestra O que são as indicações geográficas e como elas podem gerar oportunidades para os pequenos negócios. A nossa palestrante, nossa palestrante hoje é a Sheila Sheila Souza Melo, ela é mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI, mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pelo Profinit IFPA, analista da Embrapa, membro do Conselho Regulador da Indicação Geográfica Queijo do Marajó e representante da Embrapa no Fórum Técnico de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Estado do Pará. Bom, pessoal, a Sheila já está aqui conosco, vocês já estão aí vendo a apresentação dela e queria aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, agradecer essa parceria, né, que ela está tendo, essa disponibilidade para com o nosso evento. É uma satisfação ter você aqui com a gente hoje, Sheila, e a gente queria ser, assim, deixar o nosso agradecimento mesmo, né, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Então, tenha uma boa tarde aí a todos, um bom evento, e você pode começar e ficar à vontade. Obrigada, Samuel, muito generoso com as palavras. Quero já deixar registrado que eu tenho um carinho muito grande pela Universidade Federal aí do Piauí. Para aqueles que não sabem, foi graças à professora Rita que eu consegui ser aprovada na seleção do mestrado no INPI. Ela que me deu a minha carta de recomendação para eu poder participar da seleção. Então, eu guardo um carinho muito grande pela universidade, especialmente pela professora Rita, né? Eu não esqueço, tenho uma gratidão muito grande. E em relação ao Profinit, eu tenho uma verdadeira afeição, acredito muito no projeto, vi surgir o início do projeto alguns anos atrás, agora vendo ele estar em todas as partes do país é uma grande felicidade para mim, porque eu sou estudiosa da área, eu gosto de estudar propriedade intelectual, né? Eu posso passar o dia todo falando de propriedade intelectual que eu não me canso, porque eu vou falar de fofoca, eu vou falar de coisa séria, vou falar de coisa de futuro, sempre vai ter alguma coisa de propriedade intelectual, e eu desafio qualquer um de vocês a não achar uma coisa relacionada à propriedade intelectual no nosso dia a dia. Eu simplesmente o desafio, porque está em tudo, absolutamente tudo que a gente está vendo, na roupa que a gente está vestindo, no computador que a gente está usando, absolutamente tudo a gente vai estar vendo alguma parte, algo relacionado à propriedade intelectual. Mas, especificamente hoje, me deram 1 hora, né, e é muito pouco, né, porque a gente tem para conversar, sobre as indicações geográficas e como elas podem gerar oportunidades de pequenos negócios. Então, o que eu planejei para essa 1 hora nossa? Eu vou fazer a apresentação aqui de 30 minutos, mais ou menos, para que vocês tenham uma ideia geral do que é, e aí eu vou deixar os outros 30 minutos para a gente conversar, porque muitas dúvidas surgem sobre o assunto, tá? Então, o que são,
né, o que é as indicações geográficas e como é que elas podem gerar oportunidades, né? E lembrando que, como o nosso organizador, o Sebrae ele tem um olho muito carinhoso em relação aos pequenos negócios, em relação a onde que a gente pode estar ajudando os pequenos a estar se inserindo no mercado, a estar, principalmente agora nesse momento da pandemia, a gente está conseguindo alavancar. Então, eu separo a apresentação em 3 momentos. O primeiro momento, eu vou falar sobre o conceito da indicação geográfica. No segundo momento, eu vou falar sobre os tipos de indicação geográfica e sobre, especificamente, em relação a documentos, para a gente poder comprovar. E, por último, eu vou falar sobre oportunidades para pequenas e médias empresas, tá? Primeiro de tudo, né? Quando a gente ouve falar sobre indicação geográfica, algumas pessoas associam a geografia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é a matéria geografia lá do 2º grau, tá? Não é. Está relacionado com localização geográfica, né? Então, as indicações geográficas não está relacionado com geografia, não é uma coisa só do geógrafo. A indicação geográfica, ela é um tema interdisciplinar, tá? É um tema que vai estar relacionado a tudo, desde o carinha que está vendendo queijo, o cara que está fazendo farinha, a moça do hotel que está reservando uma diária para você no hotel. Absolutamente tudo, tá? Então, no âmbito do acordo TRIPS, as indicações geográficas, elas são, para efeitos do TRIPS, elas são indicações que identifiquem um produto originário de um território de um membro, ou região, ou localidade desse território, quando determinada qualidade, reputação ou característica do produto seja essencialmente atribuída à origem geográfica. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando a gente ainda podia entrar na Europa, eu estive em Paris, agora em 2019, antes da pandemia, e eu comprei esse queijo aqui, né? É um queijo que eu comprei em Paris, no Duty Free, chamado Pont l'Évêque. O Pont l'Évêque, ele tem uma apelação de origem protegida. E ele possui um símbolo, eu não sei se vocês conseguem visualizar, um símbolozinho que é o símbolo das apelações de origem da União Europeia. Esse queijo, ele foi fabricado na Normandia. Então, eu estou começando com um exemplo, né? A gente está na hora do lanche aqui no Pará, né? A gente já fica falando de queijo, já dá até um pouco de fome. Porque existem outros queijos, tá? Que também são da Normandia, como, por exemplo, esse outro queijo aqui, que, enfim, eu já comi, que ele é um queijo também produzido na Normandia, né? Que é de uma marca que a gente até consegue comprar aqui no Brasil, chamada Président, que ele também é fabricado na Normandia. Porém, se vocês observarem essa embalagem ela não faz referência a nenhuma apelação de origem. E aí, a gente tem uma diferença, não só de sabor, entre o queijo Pont l'Évêque e o queijo Président, que apesar de ambos estarem fazendo referência a uma região da França, né, que os 2 queijos foram fabricados na França, especificamente esse, que está numa caixinha de madeira, mais bonitinha e tal, um negócio, uma pegada mais rústica, um negócio mais raiz, ele é mais caro, né? E ele não é mais caro porque ele vem nessa caixinha frufruzada, enquanto que esse outro do Président, ele vem numa caixa de papelão, tá? Não é por isso que ele é mais caro. Esse aqui é mais barato. Ele é mais barato porque ele é produzido em larga escala, tá? Ele é mais barato porque ele não possui uma apelação de origem. E aí, quando você começa a visualizar essa diferença de preço entre 2 produtos que são da mesma região, um que tem uma apelação de origem, uma referência a uma indicação geográfica, e outro que não tem, a gente começa a observar uma característica
relacionada à qualidade ou reputação, que faz com que esse queijo, né, ele seja melhor, ele seja mais caro, porque seguindo aquela premissa de que o mais caro é o melhor, mas a gente sabe que nem sempre isso é verdade, mas essa apelação de origem, ela tem uma história por trás desse queijo aqui. Esse queijo, ele não é um queijo que simplesmente ele é mais caro porque ele é um Pont l'Évêque. Ele é um Pont l'Évêque que faz com que ele seja mais caro, porque existem características que fazem referência a determinada reputação, ao produto em si. E isso, quando a gente sai de um exemplo europeu e a gente vem para o Brasil, a gente vai perceber do mesmo jeito. Se a gente vai num supermercado e a gente compra, por exemplo, um queijo Regina, né, um queijo tipo prato, ele é um queijo que aqui no Pará eu vou comprar R$25 uma barrinha, né, de queijo. Enquanto que, se eu quiser comprar um queijo do Marajó, por exemplo, eu preciso ir até o Marajó comprar. Eu não vou conseguir facilmente encontrar o queijo aqui em Belém. Em alguns lugares eu consigo, mas não é muito fácil, né? E junto com a minha viagem até o Marajó para comprar um queijo, eu acabo comprando uma camisa com grafismos marajoaras, e a gente já começa a visualizar algumas oportunidades, que eu vou falar mais adiante, mais lá na frente, mas a gente já começa a visualizar que, junto com a minha vontade de consumir o produto queijo do Marajó, existe toda uma ambiência ao redor, que é muito interessante a gente não perder de vista. Não é porque você não é um pequeno produtor de uma determinada indicação geográfica que você não pode estar sendo beneficiado pela ambiência que vai gerar ao redor daquela indicação geográfica. Porque, veja, indicação geográfica significa um produto, né? Um produto que ele tem uma característica, uma qualidade diferente, ele tem uma reputação diferente. Então, quando a gente vai para cá, para o Brasil especificamente, a gente tem aqui duas maneiras de proteção, duas formas de proteção, dois tipos de proteção. Nós temos uma indicação de procedência e nós temos uma denominação de origem, tá? Então, no Brasil, eu posso ter indicação geográfica de dois tipos: indicação de procedência e denominação de origem. Sheila, qual é a diferença entre eles? Bom, indicação de procedência, lembre de fama. Lembre de fama. É um produto famoso. Denominação de origem, lembre de qualidades, características distintivas ali daquela região. Então, significa dizer o seguinte, que a indicação de procedência, ambos são indicação geográfica, tá? Tanto a IP como a DO, tanto a indicação de procedência quanto a denominação de origem. Ambas são indicação geográfica. Só que no Brasil, na nossa legislação brasileira, nós temos uma divisão entre um tipo que é de procedência e um tipo que é denominação de origem. A indicação de procedência, ela é um nome geográfico que pode ser um país, pode ser uma cidade, pode ser uma região, uma localidade, um território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço. E aí um exemplo que eu trago para vocês, como eu sou do estado do Pará, eu vou trazer exemplos do estado do Pará. Me desculpem, mas eu sou bem bairrista. E aqui a gente tem a farinha de Bragança. A farinha de Bragança, ela é uma farinha que ela possui uma crocância muito diferente das demais farinhas que nós encontramos aqui no estado do Pará. O estado do Pará é o maior produtor de mandioca do país. Então, farinha e mandioca faz parte da base alimentar e da cultura alimentar paraense, né? Então, é da folha da mandioca que eu vou fazer maniçoba, que é uma espécie de feijoada, só que em substituição aos grãos de feijão a gente coloca as folhas. Precisa de 7 dias de cozimento. É da mandioca que eu vou tirar o tucupi para fazer tacacá, para fazer bebidas com caldo, como pato no tucupi, por exemplo. E é da mandioca que também vai se extrair a farinha que é utilizada na alimentação de boa parte dos paraenses.
Porém, na região bragantina, em Bragança, a farinha ela tem um sabor diferenciado, ela tem uma crocância diferenciada. Eu vou pedir desculpa de não trazer agora aqui a farinha, que eu comi toda a minha farinha na hora do almoço com açaí. Então, a minha farinha acabou, amanhã eu preciso comprar mais. Mas é uma farinha que ela tem um sabor crocante, lembra um pouco, quem não é aqui da região, lembra um pouco quando a gente está mastigando granola, só que a salgadinho ela é um pouco mais crocante, então ela combina bem, ela vai bem com qualquer comida, né? Seja um caldo, né? E aí você faz um pirão, enfim. Então, Bragança, quando eu estou aqui em Belém e eu vou até a feira, e eu chego lá na feira e eu vejo que o valor, o preço da farinha de Bragança e de uma outra farinha que não é de Bragança é diferente, em que o preço da farinha de Bragança é mais caro, e eu pergunto para o feirante, eu digo assim, mas meu amigo, mas por que você está me vendendo farinha de Bragança a R$8 o litro, se essa outra farinha aqui do lado é 4? Perceba que é o dobro do preço, né? A farinha de Bragança ela é mais cara. Por quê? E aí, sem nenhuma, sem pensar duas vezes, o feirante vira e só me responde o seguinte: porque ela é melhor. Porque ela é melhor do que essa outra. Então, quando a gente está observando um produto como esse da farinha, que é muito famoso aqui no estado do Pará, que é uma farinha que ela está relacionado com questões culturais, nossa, com muita coisa que a gente consome no nosso dia a dia, na nossa culinária, chefes de cozinha usam muito a farinha de Bragança nos seus pratos, nos seus preparos. Você vai observar que existe uma indicação geográfica ali, né? E aí o papel do INPI está em efetuar o reconhecimento disso, em chancelar dizendo, é uma indicação geográfica. Porém, o produto em si, ele já é famoso. Só que quando vem um reconhecimento do INPI, dizendo que agora a farinha de Bragança ela é uma indicação de procedência, o que vai acontecer? Vai acontecer que agora a gente quer ir em Bragança visitar uma casa de farinha. E a gente vai querer ir em Bragança, não só para visitar, mas eu quero brincar de tentar fazer a farinha, de aprender lá, ver como é que faz a farinha, de ver quais são os pratos que são feitos em Bragança usando a farinha. Eu vou acabar indo na praia, que fica perto do centro da cidade. Eu vou me hospedar em Bragança, numa pousada do início do século passado, que eu vou precisar dormir lá, porque são 4 horas de viagem, saindo de Belém de carro até Bragança. Então, são 4 horas para ir, 4 horas para voltar. É inviável ir e voltar no mesmo dia. Então, para visitar Bragança, para conhecer a farinha de Bragança, para conhecer o fazedor de farinha, o farinheiro, eu tenho que ir até Bragança. Aí eu vou em Bragança, eu consumo em Bragança, eu me hospedo em Bragança, eu compro uma lembrança de Bragança, eu acabo levando dinheiro para Bragança por conta daquele produto. Vários outros produtos ao redor, eles estão sendo beneficiados com aquela indicação geográfica. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento local, fruto de uma indicação geográfica, é exatamente esse tipo de exemplo que a gente está dando. No caso da denominação de origem, a denominação de origem, diferente da indicação de procedência, ela não precisa possuir essa fama. E sim, ela precisa ter alguma característica daquela região que evidencie que ela é única. Aqui no estado do Pará, nós temos a terra indígena Andirá-Amaral, que ela é metade no estado do Pará, terra indígena, metade no estado do Amazonas. E nessa terra indígena, o Guaraná, tanto em bastão quanto em pó, ele é produzido pelos indígenas Sateré-Maués de uma forma muito peculiar e muito diferente dos produtores de Guaraná de Maués. Então, apesar da proximidade geográfica, inclusive, a terra indígena Andirá-Amaral, ela produz um Guaraná que ele tem características distintivas ali da região. Por quê? Porque existe uma questão da ancestralidade relacionada com o saber fazer do Guaraná, né? Então,
quando houve o pedido da indicação geográfica de Maués, o caderno de especificações técnicas do Guaraná foi apresentado e os indígenas disseram, não me representa. Eu não me vejo fazendo Guaraná dessa forma, porque o meu Guaraná, ele tem toda uma outra forma de fazer, tem toda uma questão da minha cultura, e eu não vou fazer parte do Guaraná de Maués. Eu vou pedir a minha própria, seguindo as minhas especificações de como eu faço Guaraná. E aí, quando a gente tem um nome geográfico, seja de uma terra indígena, seja de uma cidade, de uma região, de um território, que vai designar um produto ou um serviço cujas qualidades ou características se devam exclusivamente e essencialmente àquele meio geográfico, que está incluído aí os fatores humanos, a gente vai estar diante de uma denominação de origem. Então, veja, de um lado eu vou ter indicação de procedência, eu vou ter fama, e aí eu trago um exemplo daqui do estado do Pará, da farinha de Bragança, que é uma farinha super famosa, tá? E de outro lado, eu vou ter uma denominação de origem, que está relacionado com características muito distintivas do saber fazer daquela região. E eu também trago um exemplo aqui do estado do Pará, da terra indígena Andira Amaral, que produz Guaraná em bastão e Guaraná em pó. Então, a gente tem esses dois tipos aqui no estado, aqui no Brasil, nós temos esses dois tipos de indicação geográfica. Então, quando vocês ouvirem alguém falar IP, DO, é tudo indicação geográfica, tá? O que importa para a gente, enquanto pequeno empreendedor, o que importa para a gente, enquanto empreendedores, não só pequeno, porque eu torço para que todos vocês em breve estejam muito grandes, é que, passado esse momento de regularização, digamos assim, de normatização, de chancela, da certificação, do recebimento do selo, tem vários sinônimos para a mesma coisa, que é o reconhecimento. Passada essa etapa, existe um boom na cidade, existe um boom naquela região, porque muitos veículos de comunicação começam a noticiar, muito se fala sobre o lugar, e aquilo ali acaba atraindo a atenção das pessoas, as pessoas acabam querendo visitar, existe um turismo das rotas de indicação geográfica, as pessoas vão para querer conhecer, para querer ver, e isso ajuda a alavancar mais aquela região, a economia daquela região. Então, o que precisa? Que tipo de documento precisa? Como que faz o registro? Bom, para uma indicação de procedência, que é o caso da farinha de Bragança, foi preciso apresentar elementos que evidenciem a fama da farinha. Como foi evidenciado a fama? Através de obras literárias, obras artísticas, obras científicas, publicações em jornais, notícias, sites, matérias em veículos de radiodifusão, fontes iconográficas. Então, todas essas formas de documentar que aquele produto é famoso foi apresentado ao INPI e a indicação geográfica de Bragança foi concedida. No caso de Andira Amaral, no caso do Guaraná, que é feito em Andira Amaral, o que foi apresentado como elemento que vai comprovar a denominação de origem foi a influência do meio geográfico nas qualidades das características do produto. E aí, fatores naturais, humanos, especificamente no caso de Andira Amaral, é a umidade, um dos fatores essenciais, além do saber fazer, que fazem com que seja distintivo. Significa dizer que se eu tentar aqui em Belém produzir o Guaraná, eu não vou conseguir. Primeiro que eu não sei pilar, eu não tenho esse saber fazer de como pilar o Guaraná, de como fazer o processamento, que é um processamento artesanal, como também eu não tenho a umidade necessária aqui na cidade para conseguir produzir naquelas características. Então, existem características que podem estar relacionadas com o solo, existem características que podem estar relacionando com o relevo, com o clima. Então, a gente vê muito isso em uva, em café. Conforme a altitude, a gente consegue produzir uma uva que tem uma característica que é muito peculiar, que se você pegar a sementinha da uva lá, está plantada tanto de altitude, tenta plantar em uma área plana, já não vai dar a mesma fruta e, consequentemente, não vai dar o mesmo vinho, tá? Então, por isso que a gente tem muita indicação geográfica de vinho, porque a gente consegue pegar a distintividade em relação a essas características de solo, relevo e clima. E aí, partindo para oportunidades, né?
Para falar de oportunidade, eu vou trazer um caso concreto da semana passada. Na quinta-feira da semana passada, eu estive no Marajó, estive em Soure, a convite da prefeitura do município e da Associação de Produtores de Queijo e Leite do Marajó, que fizeram uma cerimônia simbólica de entrega para a sociedade da indicação geográfica do queijo do Marajó. E na oportunidade, o que aconteceu na minha ida até o Marajó? Bom, primeiro ponto, eu precisava dormir em algum lugar, né? Então, existia uma necessidade de entrar em contato com o pessoal da associação e dizer assim, ó, me indica um hotel para eu dormir aí. O hotel era parceiro da associação. Existe um hub de mulheres empreendedoras ali por conta da indicação geográfica. Olha que a indicação geográfica acabou de ser concedida, mas elas já estão com um grande apoio do Sebrae aqui no Marajó, e aí elas montaram um hub de mulheres empreendedoras. Então, a dona da fazenda, de uma das fazendas, né, não é só uma, de uma das fazendas de queijo, ela fechou parceria com uma agência de turismo, que faz o transfer da gente entre o porto até o hotel, vai buscar e vai levar. No Marajó, a gente não tem serviço de transporte público e táxi também é bem difícil de encontrar. Tem serviço de mototáxi, mas é bem difícil quando você está com bagagem e tudo mais, e também se estiver chovendo. Então, você precisa de um transfer. E aí, olha que interessante. A dona da fazenda, ela vende uma experiência lá na fazenda. Então, ela não vende só o queijo, ela vende uma experiência. Eu vou lá passar uma tarde lá com ela, e aí eu vou ver o mestre queijeiro fazendo queijo, eu vou ver a ordenha lá de como é que tira o leite da búfala, aí eu vou conversar com o dono da fazenda, que no caso é o seu Tonga, que ele está na terceira geração de fazedores de queijo, né? Então, a bisavó dele, a avó dele, ele, e agora os filhos dele também estão fazendo queijo, né? Então, é uma produção de 4 gerações de queijo. Mas o que me levou até lá foi a indicação geográfica do queijo. Só que aí eu precisei do transfer, que é uma empresária, dona de uma agência de turismo que estava cuidando. Eu precisei de um hotel, que é uma outra empresária parceira, que tem um hotel lá para me atender. Quando eu cheguei lá no coisa da cerimônia, eu vi essa camisa sendo vendida, e é uma camisa que ela foi feita com grafismo marajoara, né? Então tem um grafismo marajoara e ela é toda bordada à mão, né? E eu achei lindíssima a camisa, eu falei, nossa, eu quero essa camisa, que também é de uma parceira do Hub das empresárias. Então, durante o evento, o que acabou acontecendo? A gente precisou de um transfer, e aí uma empresa de logística, porque a característica daquela cidade, daquela região, necessita de uma logística, né? Existem outras cidades que você não vai falar em oportunidade relacionada com transfer, porque tem um metrô legal, tem serviço de ônibus, tem como se locomover, tem Uber, né? Mas quando a gente está falando de uma cidade que você não tem esse serviço, e aí uma pessoa com uma van, com uma doblô para atender a um grupo grande, isso daí já ajudou muito, muito, muito a nossa vida. E a gente pagou por isso. E assim, em relação a preço, não tinha como pechinchar, era aquele preço e era aquele preço. Então, isso também é uma das coisas que a gente precisa observar quando a gente está falando sobre oportunidade, relacionando com os serviços que estão agregados ali, porque assim, eu quero ir lá, eu quero ir na fazenda ver o queijo, mas para eu conseguir chegar até a fazenda, eu vou precisar de um transfer. Para eu ficar lá, não tem como voltar no mesmo dia para Belém, eu vou precisar de um hotel. No meio do dia, eu vou precisar o quê? Almoçar em algum restaurante. E aí, lá no restaurante, tinha uma outra senhorinha lá vendendo um doce bem interessante. Nunca tinha visto aquele tipo de doce lá. E aí, era um doce de uma fruta regional com coco, um negócio muito gostoso. E eu falei, nossa, eu quero provar. E assim, a senhorinha estava com a bandejinha dela passando por lá para vender rapidinho lá para o grupo, que ela viu que era um grupo grande que estava no restaurante. E o restaurante continuou vendendo a comida ali para aquele grupo. Então,
Quando a gente fala em oportunidade, a gente fala sobre o entorno todo, sobre tudo que está girando ao redor da indicação geográfica, né? Então, nesse exemplo do queijo, eu fui para lá, aí eu acabei gastando dinheiro, que é o bom português, claro. Ó, a gente tem que fazer a pessoa gastar dinheiro, né? Então, assim, ó, gastei dinheiro porque eu precisei de transfer, né? Precisei de logística. Gastei dinheiro porque eu precisei de hotel. Gastei dinheiro lá porque eu precisava comer. Então, me levaram para um restaurante típico da região, um restaurante que tinha carne de filé de búfalo com queijo do Marajó derretido em cima. Gente, eu tinha que comer aquilo, pelo amor de Deus. Né? Um negócio, uma iguaria. Onde que eu consigo, aqui em Belém, comprar carne de búfalo? Não tem. Lá no Marajó, em toda esquina, é carne de búfalo, carne de búfalo. Porque o maior rebanho bubalino está no Marajó. Né? Então, é rebanho bubalino do Brasil. Então, o que acontece? São mais de 500, quase 500 mil cabeças de búfalo. E o búfalo tem uma situação interessante também, que é outra oportunidade, ainda falando de Marajó. O búfalo, ele na cidade, ele é muito dócil. Ele é muito tranquilo, tanto que ele é usado para fazer o policiamento, os policiais andam em cima do búfalo. Ele é usado para fazer coleta de lixo, ele vai puxando uma carroça com os resíduos domiciliares. E ele também é usado no turismo, porque, assim, que bacana bater foto em cima de um búfalo, né? Imagina um bichãozão daquele lá e a gente vai lá, senta em cima do búfalo, bate foto com o búfalo. Então, quem vai ao Marajó e não bate uma foto em cima, montado num búfalo, nem foi no Marajó. Vai no Marajó, não come queijo do Marajó, nem foi no Marajó. Vai no Marajó e não comeu carne de búfalo, não foi no Marajó. Então, quando a gente começa a visualizar que ao redor de uma indicação geográfica, várias oportunidades foram surgindo, seja porque agora tem uma menina lá que está parceira da Associação de Queijo, que ela está fazendo um doce de pimenta, porque esse doce de pimenta, ele harmoniza bem com aquele queijo, com queijo tipo creme. E aí você corta uma fatia do queijo tipo creme, e aí você passa aquela geleinhazinha meio apimentada, uma delícia. Então, olha só a quantidade de oportunidades que estão ao redor de uma indicação geográfica, que é a do queijo, relacionado ao turismo, relacionado a serviços e relacionado a outros produtos complementares. Gente, eu não ia sair de Belém para comprar uma blusa dessa. E aí, quando eu olhei, eu já estava lá, falei, nossa, que legal, vou trazer isso aqui de souvenir. Então, para além de todas essas oportunidades que vão surgindo, e aí a gente precisa fazer o exercício de, em cada região, em cada cidade, cada indicação geográfica, a gente analisar quais são as oportunidades que surgem, né? Quais são as oportunidades que vêm a partir dali. Por exemplo, eu tô louca, né? Isso é, assim, verdade verdadeira. Eu tô louca para ir na terra indígena Andiramaral. Quero ver como eles fazem o Guaraná, quero conhecer o processo deles. Pago para ir lá. É super difícil a logística para ir até lá, tem que pegar um avião até Altamira, de Altamira e seguir de carro, mas não interessa, eu quero ir lá, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero ver de perto, porque é a primeira indicação geográfica indígena do país. Então, olha que interessante quando você percebe que existe um nicho de mercado que valoriza o produto de origem, que paga por esse produto de origem e que quer viver essa experiência de um produto de origem. É totalmente diferente desse queijo que eu só vou passar rapidinho e vou comprar no supermercado e pronto. De um queijo que você vai comprar lá na Normandia e tal. Ou ainda, já falando de produtos nossos, né? Você vai até Santarém, lá em Alter do Chão, que hoje está fazendo 360 anos, então não posso não falar de Santarém. E aí eles têm lá uma cuia. Essa cuia aqui, na verdade essas, eu tenho algumas aqui, elas são feitas por artesãs da comunidade Aritapera, que fazem um grafismo muito peculiar e muito característico. O saber fazer dessa cuia aqui é um diferencial para elas, que fez com que elas tivessem uma marca coletiva de
cuias, chamada Aira. Foi a primeira marca coletiva do estado do Pará. Sheila, mas a gente não estava falando de indicação geográfica, o que tu está metendo marca aqui? Calma, é porque a marca coletiva ela tem uma característica um pouco semelhante às indicações geográficas, quando a gente pensa num coletivo, quando a gente pensa que são várias pessoas que podem usar aquele signo distintivo. E aí, isso gera muita oportunidade. Por quê? Porque eu quero ir até a comunidade, eu quero visitar a comunidade, eu quero ver como é que elas fazem a cuia, eu quero comprar uma cuia da artesã. Então, a gente está falando de um produto que as pessoas estão com disposição a pagar. Ninguém vai chorar preço para comprar indicação geográfica, ninguém vai chorar preço para comprar um produto de origem. Os produtos de origem, eles são caros. Então, não é um queijo de R$10 o quilo, não, vai ser um queijo de R$200 o quilo que eu vou comprar 100 gramas, tá? Então, assim, dentro das oportunidades e dentro da possibilidade de oportunidade que a gente vai visualizar em cada indicação geográfica, a gente vai ter uma, a gente vai ter outra. Então, por exemplo, aqui no estado do Pará, nós temos uma indicação geográfica para cacau. E olha que bacana, agora eu consigo comprar uma barra de chocolate produzida pela cooperativa, pela Canta, que é feito com cacau de Tomé-Açu. Então, eu vou até Tomé-Açu, eu quero conhecer o sistema de produção, como eles fazem o cacau lá. O cacau em Tomé-Açu tem um sistema agroflorestal. Eles plantam uma linha de cacau, do lado uma linha de açaí, no outro uma linha de cupuaçu, e outras espécies florestais e não florestais, frutíferas e não frutíferas, que permitem que eles diminuam a possibilidade de pragas, porque eles não fazem uma monocultura, eles vão fazendo em filas, né? Eles vão fazendo consorciado, e isso possibilita que eles tenham colheita o ano todo, porque eles vão fazendo uma agenda de frutas e de produtos que eles podem colher. E no meio desse sistema agroflorestal existe o cacau que é plantado ali naquele sistema agroflorestal, que produz a indicação geográfica cacau de Tomé-Açu. Então, assim, eu vou até Tomé-Açu, 3 horas e meia de estrada de carro daqui de Belém até lá, e novamente eu vou precisar de um hotel, porque não dá para ir e voltar no mesmo dia. Eu vou precisar entrar em contato com um fazendeiro para me permitir estar na fazenda dele, conhecer a fazenda dele, entender como é essa fazenda modelo, como que funciona esse sistema de produção. Lá em Tomé-Açu existe a segunda maior colônia de imigração japonesa. Então, a cidade tem muita coisa de japonês lá, arquitetura, algumas casas seguem uma arquitetura japonesa, então tem uma pegada um pouco cultural do Japão ali, e isso também é bastante interessante, é bastante peculiar. Então, olha que interessante, uma indicação geográfica que tem imigrantes japoneses produzindo num sistema agroflorestal, que eu vou até lá, que eu vou visitar, que eu vou querer comprar, que eu vou trazer um chocolate deles, que eles também produzem polpa de fruta, já vou trazer polpa de fruta que não tem nada a ver, entre aspas, com a indicação geográfica de cacau, mas já estou lá, os caras também produzem, eu já vou comprar polpa de fruta, eles produzem pimenta do reino, já vou comprar pimenta do reino, já vou trazendo já pimenta do reino na viagem. Então, assim, as oportunidades, elas sempre precisam estar ao redor e na própria indicação geográfica, quando a gente começa a falar de plataformas e-commerce, quando a gente começa a falar sobre conseguir vender através da internet, né? Então, o e-commerce é um desafio que pode se tornar uma oportunidade para alguns produtos, né? Da gente conseguir comprar. Então, imagina um amigo meu que está lá em São Paulo, que está doido para comer farinha de Bragança, e ele entra no site, 3 cliques e a farinha vai chegar lá para ele. Olha que bacana. Então, assim, essas oportunidades, o exercício de visualizar as oportunidades, ele não termina, tá? Mas eu vou encerrando por aqui. Agradeço o convite do Sebrae, do Profinit. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo de indicação geográfica, e
propriedade intelectual e mais um monte de outras coisas. Então, vocês podem acessar o canal por lá. De vez em quando tem umas coisas novas e gostosas e bacanas de comer também. E o Instagram também fica disponível para vocês mandarem uma direct, bater um papo, alguma coisa assim. Tá bom? Muito obrigada, Samuel, Leonardo. A palavra está com vocês. E se alguém tiver alguma pergunta também, pode abrir o microfone e fazer, que a gente estou respondendo. Obrigado, Sheila. Obrigado pela apresentação. Eu até vi alguns vídeos do seu canal no YouTube, realmente muito bem Olha aí, já elaborado. está me seguindo, já tá... Gente, se inscreve no Já meu me canal, inscrevi. ajuda. Exato, exato. Eu acho que você tem que fazer o convite aí, realmente, porque o canal é muito bom, pessoal. Conheçam o canal da Sheila aí no YouTube, né? Vejam os vídeos, ela posta com frequência. Então, depois que eu me inscrevi, já teve vídeos novos, eu já dei uma acompanhada lá. Vale muito a pena para quem se interessa no tema. Sheila, tem uma dúvida aqui no chat, e aí eu vou fazer para você. A Elisângela que encaminhou. E se o produto é de origem em 2 estados? Como é que faz? Extração do fruto do Maranhão e do Piauí. Bom, é bastante semelhante em relação aqui a Andira Amaral, né? A gente tem a terra indígena, ela está passando tanto no estado do Pará quanto no estado do Amazonas. Então, a gente tem a origem em 2 estados, tanto que lá na lista do INPI está lá, Andira Amaral, AM/PA. São 2 estados, são os estados da EG. E isso não vai ter problema algum. Se tem 2 estados, se tem 3 estados, ou se tem um país inteiro. O interessante não está muito relacionado com aonde ele está sendo extraído ou não. E sim, a gente já tem a indicação geográfica. Como que a gente pode fazer negócio? Como que a gente pode fazer dinheiro? A gente está numa pandemia, a gente está precisando movimentar a nossa economia, o turismo está voltando devagar, porque a gente ficou mais de um ano trancado em casa, e agora com a vacina, a primeira coisa que dá, depois que a pessoa vacina, é dizer, opa, eu vou viajar, vou para algum lugar. E aí a gente tem que começar a aproveitar. Esse pessoal que ficou segurando o dinheiro, que não gastou o dinheiro o ano todo dentro de casa, agora eles vão comprar qualquer coisa. E o que a gente pode fazer? A gente vai precisar comer na rua, a gente vai precisar dormir em algum lugar, a gente vai querer comprar alguma lembrança, a gente vai precisar de produtos que se relacionem com aquela indicação geográfica. Então, se eu estou vendendo queijo, mas o queijo ele harmoniza bem com o quê? É com carne? É com doce? É com vinho? Então, será que não rola de vender um vinho junto? Mesmo que seja um vinho baratinho, que seja um vinho que não seja de origem nem nada, mas o interessante é a gente ter essa sacada de virar e falar, ó, tem muita gente querendo conhecer aqui a fazenda, então eu vou vender um pacote turístico, tá? Uns 200 ou 300 reais a visita na fazenda, né? Então, olha só, imagina, por pessoa 300 reais, né? E aí, como que vai chegar lá? Não, 50 reais o transfer. Né? Então, você vai vendo, né, a cadeia toda movimentando e a cadeia toda entrando em ação quando ela existe a complementariedade. No caso do Piauí, eu acho que você está falando da cajuína, né? Não. Consegue me ouvir? Consigo sim, Elisângela. Não é nem da cajuína em si, porque a cajuína já está bem disseminada. Na verdade, é o bacuri. Eu acho que tem aí no Pará também. Tem a extração do bacuri também. Então, pega aí a parte do Pará, pega Maranhão e pega Piauí. Entendeu? Só que nós somos pesquisadores e o bacuri ele tem um grande desperdício da casca e da semente do bacuri. Né? Então, a gente quer transformar isso em produto, não deixar desperdiçado. Né? Ou seja, é riquíssimo. Eu acho que se a gente conseguir... Porque, assim, bacuri, eu até brinco, né? Eu falo assim que bacuri não é para criança provar, porque talvez a criança, na vida adulta dela, ela já não tenha mais bacuri. Porque o bacuri, ele só é de extrativismo, né? A gente não tem plantação de bacuri, a gente não tem, porque o bacuri, quando a gente coloca a sementinha até ele dar, eu já estou velha e ainda não deu os primeiros frutos. Mesmo. Então, é uma fruta maravilhosa, mas ela é tão incrível, tão incrível, tão incrível, que eu como tudo que eu vejo de bacuri.
né? Minha esposa trabalha no Marajó, aí quando ela vem do Marajó, eu já faço ela vir com umas sacolas de bacuri, porque ela é super barata, é R$1, R$2, um monte. E aí, na época de bacuri, porque a gente não está vendo, no caso do bacuri é um caso atípico, a gente não está vendo essa solução em relação a um sistema de produção de bacuri, a gente não tem sistema de produção. Tem uma tentativa em relação às tacas, né, para a gente tentar acelerar um pouco esse tempo de frutificação, mas hoje o que a gente está vendo? Se alguém tem dinheiro para investir no agronegócio, ele vai preferir investir no açaí, porque o açaí está dando payback de 3 anos, em algumas situações até de 4 anos, dependendo, né, se ele está irrigando, ele já consegue com 3, e o mercado está superaquecido. Né? Então, assim, o cara vai arrendar uma terra ou vai comprar uma terra para ele plantar bacuri? Não vai, porque o payback dele vai ser daqui a quase 10 anos para ele começar. Mas deixa eu te dizer, com relação ao bacuri, olha, o bacuri ele tem um flavonoide que ele, 5 miligramas desse flavonoide extraído é 60 as características dele, Elisângela, são incríveis. O desperdício dele é de quase 90%, né? Porque é só uma películazinha, películazinha muito fina. E eu acho que a gente pode sim avançar muito em relação à pesquisa nesse sentido, né? Tanto aqui no estado do Pará, quanto no Maranhão, como no Piauí, que tem muito bacuri, né? É uma fruta assim que eu fico triste porque ninguém quer plantar, né? Porque não vai dar grana logo. Mas o que a gente já tem hoje, que é de extrativismo, é o que vem abastecendo o mercado, mas numa visão de futuro, numa visão de médio prazo, eu nem digo de longo prazo, mas de médio prazo, é preocupante, né, o futuro do bacuri, porque não tem uma solução para sistemas de produção, como a gente já conseguiu em relação ao açaí. O açaí, a gente já conseguiu otimizar muito o sistema de produção dele, com novas variedades, enfim. E isso ajuda com que hoje uma pessoa que não entenda nada de agricultura, absolutamente nada, chegue aqui no estado do Pará e diz assim, eu quero plantar açaí. E o cara vai, planta, está colhendo e está fazendo dinheiro, enquanto que ninguém vem dizer assim, quero plantar bacuri, né? E é interessante, mas em relação à indicação geográfica, eu acho que no caso do bacuri não se aplica, nem no Maranhão, nem no Piauí, nem tampouco no estado do Pará. Por quê? Não temos produtores de bacuri, e esse bacuri ele não tem, ainda não vi nenhum estudo diferenciando a origem de determinado bacuri em relação a outro. E mesmo que a gente consiga avançar fazendo estudos de caracterização de solo, de clima, para dizer que o bacuri do Maranhão é super distintivo em relação aos outros bacuris dos outros estados. Sim, mas mesmo que a gente consiga fazer isso para poder conseguir uma indicação geográfica deles, vamos dizer, a médio prazo a gente não vai ter, né? A gente vai não tem uma retroalimentação dele, né? Não tem, é diferente de uva que a gente planta, vai dar algodão, café, isso. né? E aí realmente ele foi bem deixado assim de lado, né? Infelizmente. Mas assim, o que a gente tem em mente é porque vai mudar essa a cadeia produtiva do bacuri, né? Porque, ou seja, quem coleta não é o que ganha mais, né? Não é o que ganha mais. Então, a gente pensa no seguinte, nós temos uma nutricionista e a gente já tem algum trabalho feito, tem um nutracêutico também já elaborado com um creme labial, de hidratação labial com bacuri. Né? E tem até uma patente já da Federal do Amapá, se eu não me engano, sobre isso, sobre o bacuri. Aí a nossa ideia é trabalhar em cima do que tem de produção na época, claro que a gente sabe que é sazonal, né? Em cima do que é desperdiçado do bacuri para justamente gerar renda e modificar essa cadeia produtiva. Apesar de que essa questão de você verificar solo, bom, é o bacuri, a gente vai utilizar o que tem de desperdício, né? E colocar para a sociedade o que pode complementar com algum tipo de farinha. Para você ter ideia, tem uma empresa que faz a utilização da polpa do bacuri e despreza toda a fibra da polpa.
entendeu? Ela utiliza essa polpa justamente para aquela alimentação mais restrita das pessoas que passam. É um produto que tem no mercado que não tem a fibra, né? Para as pessoas que estão hospitalizadas. Então, a gente descobriu que toda essa fibra da polpa também é desperdiçada, né? Então, assim, é jogada fora. E aí, o que a gente pretende é elaborar produtos com valor nutritivo, agregando o valor também para modificar essa cadeia produtiva, né? Porque o coletor, você sabe que o coletor, quem está coletando o bacuri são os nativos da área, né? Então, ou É a seja, se a mesma gente vai coisa aqui no modificando Marajó, tudo, é exatamente do mesmo jeito. Aqui, garotada faz a coleta no isso. início do ano, aí vem, aqui especificamente no nosso caso, o que acontece? Chega o caminhão da Cairu, que é uma sorveteria, e ele compra praticamente quase que toda a produção de bacuri, leva e depois assim some o bacuri da ilha, não tem mais, porque a Uhum. Cairu comprou tudo. E aí a gente fica comprando sorvete de bacuri ao longo do ano todo até voltar à próxima safra. Mas é muito interessante essa pesquisa em relação a reaproveitamento de resíduos, né? Não só do bacuri, mas até mesmo do próprio caroço do açaí, que é um produto que assim, o pessoal está batendo muito açaí, mas aí está ficando o resíduo, né? O caroço fica, né? E que solução a gente vai dar para esse caroço que pode ser rentável, que pode ser implementado por uma empresa pequena, enfim. E isso são oportunidades que é muito interessante da gente estar observando. Por exemplo, no caso lá de Tomé Açu, eles estão usando o cacau, e eles tiram o cacau, eles secam o cacau, as amêndoas, né? Eles secam as amêndoas. A casca, né? Eles colocam no próprio lugar lá de coleta deles, que é para servir de adubo, né? Enfim, para continuar lá, né? Um resíduo que eles fazem com que continue lá. Porém, se a gente for pensar em larga escala e pensar que esse resíduo ali da casca do cacau também poderia estar sendo aproveitado para outra finalidade, a gente também vai estar melhorando essa cadeia produtiva ali que está girando em torno da indicação geográfica. E Que no caso... Sheila, Oi, não, Samuel. pode concluir. Porque no caso, por exemplo, é interessante a gente observar que a gente já tem um produto, que esse produto ele é um produto que tem notoriedade, tem fama, né? E no caso do cacau de Tomé Açu, ele está sendo exportado para o Japão, para a maior empresa de chocolate do mundo, que é a Meiji, né? E aí, no caso deles, especificamente, eles estão fazendo aproveitamento. Mas se fosse em um outro contexto, talvez seria interessante a gente pensar nessas possibilidades. Vamos supor em relação ao abacaxi. A gente tem aqui um abacaxi produzido no município de Salvaterra, que está com um potencial de indicação geográfica. E uma vez concedido, reconhecido essa indicação geográfica, a gente tem que começar a pensar que a primeira coisa que eles fazem é cortar aquela parte de cima, né, a crista do abacaxi, né? Então, assim, ó, aquilo ali é fibroso, será que a gente não consegue aproveitar aquela fibra ali, a gente não consegue dar uma destinação? Então, essas são questões que estão relacionadas com uma indicação geográfica que nos levam a pensar para além do turismo, para além dos serviços, né? Isso é uma coisa muito pertinente. Eu ia pegar um ponto da sua fala, né, que você bem explicou aqui a questão do extrativismo, né, e que para ter a indicação geográfica precisa ter os produtores, né, porque isso vai ter um registro no INPI, alguém tem que dar entrada, né, tem que ficar vinculado a esses produtores, né. Exatamente, Samuel. Inclusive, tem gente que fala assim: a gente perdeu a castanha do Pará. Gente, Castanha do Pará, ela é um caso bem interessante, porque tem gente reclamando, né? Já conseguiu da farinha, conseguiu a EG do queijo, mas a nossa castanha do Pará nós perdemos. Bom, tem algumas situações interessantes. Primeiro que, quando a gente está exportando, nos documentos de exportação, já vem sendo grafado há muito tempo Brazilian Nuts.
Então, nos Estados Unidos e no mercado externo, a castanha ela não é do Pará, ela já é Brazilian Nuts. E quando fazem essa tradução, dizem castanha do Brasil, para diferenciar em relação à do caju. E aí já dá uma ciumeira, já dá um problema aqui, né, de, ó, não é do Brasil, ela é do Pará e tal. Além dessa questão de nomenclatura para exportação, documento de exportação, tem a questão dos produtores em si. O estado do Pará, ele foi produtor de castanha durante um longo período da história. Por isso ele ficou conhecido como castanha do Pará, porque no estado do Pará tinha muita castanheira. Porém, ele deixou de ser o maior produtor de castanha do Pará. E outros estados da região amazônica passaram a também produzir castanha. E aí começaram a falar da castanha do Amazonas, da castanha do Acre, da castanha da Amazônia e da castanha do Brasil. Então, essa vinculação em relação ao local de produção necessariamente precisaria de um substituto processual junto ao INPI. Então, assim, a gente pode ser que lá no passado, quando nós éramos os maiores produtores de castanha do Pará, nós tivéssemos entrado com um pedido de indicação geográfica. Hoje, a indicação geográfica castanha do Pará, ela seria uma realidade. Porém, houve uma degenerescência desse termo, esse termo ele foi pulverizado, e hoje não é possível falar em indicação geográfica de castanha do Pará, né? Para além do fato da questão do extrativismo, e sim mais relacionado com a questão da produção, com produtores interessados interessados nesse signo distintivo, interessados em agregar valor ao seu produto, né? Que não acontece. Ô, Sheila, Leonardo aqui, agradecer também a sua participação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na tua experiência, né, na propriedade intelectual, você já se deparou com algum tipo de conflito por parte da entidade, a organização produtora, entre o registro de marca e da indicação geográfica? Nossa, o tempo todo. O tempo todo, né? Isso é bem comum, principalmente, por exemplo, eu não vou citar nomes, eu apenas vou falar fatos, né? É porque a gente está gravando. Existem conflitos, os conflitos num coletivo, eles já são, assim, a gente já vai brigar na família. Na família a gente já vai se desentender. E olha que família é sangue, né? Já vai ter horas que a gente já vai se desentender. Tem sócio de empresa que briga, já o negócio já. Então, toda vez que envolve interesses, envolve dinheiro, vai ter em algum momento, vai ter alguma rusga, vai ter algum momento que algum vai estar achando que o outro está saindo mais, está sobressaindo mais do que o outro, está tendo mais sucesso, né? Enfim. E como esse é um signo distintivo, essa é uma propriedade industrial, mas é uma propriedade industrial de direito coletivo, não tem um dono, e sim é um coletivo, às vezes acontece da gente visualizar a agregação de valor não somente para aquele coletivo, mas para um particular. E aí isso pode dar algum problema, pode dar algum ruído, né? Se não for bem azeitado com um conselho regulador da indicação geográfica, se aquilo dali não for bem... Porque o interessante da gente observar é o seguinte, a gente tem um direito coletivo, que é a indicação geográfica. Não vou citar nomes. Uma indicação geográfica X. Tem um fulaninho aqui, que ele tem mais grana, tem mais condição e tal, que aí ele fez uma marca bacana, né? Que a embalagem dele é legal, ele investiu muito em embalagem e tudo mais. E os outros produtores, a embalagenzinha deles tá meia boca, tá um negócio meio assim, né? O Sebrae ainda não chegou com a força total lá, com os caras, ainda tá, né? E aí o que acontece? Esses produtores que estão com a embalagem deles um pouco mais prejudicadas, um pouco mais, ou ainda nem sequer tem a sua embalagem ainda, eles não conseguem ter a mesma competitividade de mercado com esse outro cara que tem uma embalagem top, que tem um produto que é exatamente igual ao dos outros, porém a apresentação do produto dele acaba sendo diferente e ele acaba se destacando. Então, isso faz com que gerem conflitos.
conflitos entre os produtores, conflito entre o conselho regulador e conflito no próprio controle. Né? Então, os conflitos, assim, treta sempre tem, briga sempre tem. Né? E aí o uso da marca junto com a IG, às vezes dá um conflito do tipo, tu está usando mais a tua marca do que a IG e vice-versa. Né? Tá usando a IG, mas não era para tu usar assim, era para tu usar assado. Quem resolve isso? Conselho regulador. Conselho regulador é onde vai parar para acertar, onde a gente vai, não, peraí, vamos ver o que é. Não, é assim, a gente vai discutir, vai chegar num consenso, né? E vai também aplicar as punições, no conselho regulador. E aí, cada conselho regulador tem uma estrutura, né? Por exemplo, eu sou membro do conselho regulador do queijo do Marajó. Fico triste de fazer parte do conselho do queijo do Marajó, porque eu tenho que comer todos os queijos, né? Uma vez ao ano eu vou ter que provar todos os queijos, fazer a degustação. Mas, tô brincando, gente, tô super feliz de fazer parte do conselho. Mas, além dessa questão de provar, de verificar a qualidade, também o conselho regulador que vai dizer assim, fulaninho de tal tá usando o signo distintivo e ele não é autorizado a usar. Isso a gente já tem notícia que aconteceu lá no Acre. O Conselho Regulador da Farinha de Cruzeiro do Sul viu uma irregularidade, chamou a empresa que estava agindo de má fé, que estava usando o signo sem poder usar, e fizeram uma notificação extrajudicial para que ele parasse de usar. Então, esses são alguns dos mecanismos que são possíveis de serem aplicados, né? Ótimo. Sheila, pelo horário a gente vai ter que encerrar, né? Mas foi uma satisfação ter você aqui com a gente. Agradecemos mais uma vez sua disponibilidade, né? Você aceitou de cara o nosso convite. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né? E que quando tudo isso passar, a gente possa ir se encontrar também em algum evento presencial também, né? Quem sabe? Com certeza. Espero que seja logo, que a gente consiga estar todo mundo já vacinado para a gente se encontrar. A parte de indicação geográfica que a gente fala na prática, depois a gente vai para o Coffee Break, aí, olha, eu trouxe o queijo, eu trouxe o bacuri e tal, e a gente vai fazendo aquele intercâmbio de delícias, que o nosso país tem muita coisa boa, muita coisa legal para a gente estar se apropriando melhor disso, se apropriando melhor dos nossos instrumentos, e foi um prazer poder estar com vocês aqui, eu agradeço o convite. Fico à disposição, os meus contatos eu já deixei aqui, está no chat também, a Adriana colocou, e qualquer outra informação que vocês tiverem, vou pedir para vocês, por favorzinho, se inscreverem lá no canal, me deem essa força, que o canal está para completar um mês, né? Eu comecei o canal dia 1º de junho e tem outras coisas boas vindo por aí lá pelo canal também, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, obrigada, muito obrigada. Eu queria pedir para quem se sentir à vontade agora, quem puder também, que pudesse abrir a câmera para a gente fazer aqui pessoal, um print. se penteia rapidinho aí, se penteia, tá? Quem tem A muito gente dá um cabelo, tempinho. tá? Vê aí se tá no ângulo bom. A gente fazer um print bem legal aqui e Estica ficar a o coluna, registro, né? olha aí. Gente, só gente bonita, olha, não vi ninguém, não, tava falando. Agora é hora que a gente Legal. conhece o pessoal. Bacana. Legal, Pessoal, pessoal. muito obrigada por vocês terem ficado aí essa 1 horinha aí com a gente. Tô printando todo mundo aqui, ok. Só um minuto que tem gente, vem cá, vem. Que é na hora da foto, o cara quer aparecer também. Ele é o Participante aí, cachorro que mais sabe de propriedade intelectual dessa cidade aqui, é o Sherlock. Eu não duvido. Vai lá, desça lá. Gente, muito obrigada, um grande abraço para todo mundo. Obrigado, gente. Bom, então, pessoal, a gente vai encerrando o nosso evento do dia de hoje, né? Lembrando que a gente ainda vai até a sexta-feira, né? Ainda temos aí mais 3 palestras para acompanhar. Amanhã, no dia 23, a gente tem a palestra de direitos autorais com o Eduardo Camapum. No dia 24, a quinta-feira, a gente vai tratar de desenho industrial com a Marina Reis.
E no dia 25 teremos a nossa última palestra que vai abordar o tema de patentes. Então, quem não entrou ainda no nosso grupo de WhatsApp, entre, né? Entre, porque lá a gente está dando todos os avisos, lembrando o horário que vai iniciar, e por lá você vai poder ter uma visão aí do nosso evento como um todo. No final, a gente todo dia está encaminhando aí uma pesquisa, né? Quem se sentir à vontade pode responder, né? Dando um feedback para a gente, que a gente pretende melhorar o evento cada dia que passa, né? Deixar ele de acordo com o gosto de vocês. Então, fica aqui o meu agradecimento, um abraço a todos e até amanhã. Beleza, né, Leonardo? Vou parar aqui a gravação.